Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos filos dos invertebrados, agora com o grupo dos artrópodes. Vamos lá? Os artrópodes são triblásticos e celomados e apresentam simetria bilateral, com o corpo segmentado, exoesqueleto e apêndices dobráveis ou articulados, acionados por músculos de contração rápida, músculos estriados, inseridos no esqueleto. Daí o nome artroarticulação, podos, pés, que tornam a locomoção muito eficiente. Então, artrópodes significa pés ou patas articuladas. Como o dos anelídeos, o corpo dos artrópodes é segmentado ou metamerizado, formado por uma sequência de metâmeros, anéis ou segmentos. Mas, diferentemente daqueles animais, cuja segmentação pouco se altera no estado adulto, essa segmentação só é bem evidente nas formas larvares. Isso acontece porque ao longo do desenvolvimento, os segmentos fundem e formam regiões distintas, fenômeno denominado tagmatização, ou seja, cada região funcional é chamada de tagma. Nos insetos, por exemplo, há 3 tagmas: cabeça, na qual estão a boca e os órgãos sensoriais, tórax, geralmente encarregado da locomoção, abdômen, no qual está a maior parte dos órgãos internos ou vísceras. Em alguns artrópodes, como no camarão e na aranha, a cabeça está soldada ao tórax, formando um céfalo-tórax. Em outros, como no emboá e na lacraia, há apenas uma cabeça e um tronco. O corpo dos artrópodes é revestido por um exoesqueleto, formado por quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado, associado a proteínas. Nos crustáceos, há também fosfato e carbonato de cálcio, responsáveis pela alta resistência da carapaça desses animais. Nas formas terrestres, principalmente, há ainda uma cobertura de cera impermeável, que impede a desidratação, sendo uma importante adaptação à vida terrestre. Em certos pontos, o esqueleto é fino e dobrável. Examinando as pernas de um inseto, observamos que elas possuem articulações. Além de proteger o animal, o exoesqueleto proporciona ponto de apoio para os músculos estriados, capazes de contração rápida. Associados aos apêndices articulados, esses músculos tornam a locomoção, como a marcha, a natação ou o voo, e os movimentos bem eficientes. Os apêndices desempenham ainda outras funções. Ajudam a pegar comida, a mastigar o alimento, a sugar o néctar e etc. No caso das antenas, elas servem de órgãos dos sentidos, como o olfato e o tato. Por envolver todo o corpo, o exoesqueleto traz um problema para o crescimento do animal, que é resolvido com as mudas ou equidizes, do grego despir. Periodicamente, ao longo do desenvolvimento e do crescimento, e sob o controle de um hormônio chamado equidizona ou hormônio da muda, a epiderme secreta um líquido que forma um espaço entre ela e o exoesqueleto. Depois, a epiderme produz um esqueleto novo, ainda flexível, que permite o crescimento do animal. Em determinado momento, o esqueleto velho, chamado exúvia, arrebenta e o artrópode o abandona. Uma vez fora do esqueleto velho, o corpo do artrópode cresce e o novo exoesqueleto endurece. Por causa dessa troca periódica,
O crescimento dos artrópodes não é contínuo como nos outros animais. Há momentos da vida sem nenhum crescimento, alternados com outros de crescimento, como nós podemos observar nesse gráfico que temos aqui, né? Um gráfico comparativo entre os períodos de crescimento e mudas de um artrópode e o crescimento contínuo de um animal não artrópode. Então, nos artrópodes, nós observamos que forma uma escadinha, nos outros não. Os insetos formam o grupo com o maior número de espécies conhecidas entre os artrópodes. Essa diversidade indica que eles foram bem-sucedidos na colonização do ambiente terrestre, onde a maior parte vive. Por serem pequenos, podem se instalar em vários tipos de microambiente. A capacidade de voo de muitas espécies permitem-lhes alcançar com facilidade fontes de alimentos distantes, além de lhes dar grande poder de defesa e de dispersão. A epiderme impermeável, o tipo de excreção que economiza água e o ovo coberto por casca possibilitam sua sobrevivência em ambientes secos. O corpo de um inseto é dividido em 3 regiões ou tagmas, como já vimos anteriormente: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça há um par de antenas sensoriais que capta cheiros e é sensível ao tato. 2 grandes olhos compostos e entre eles 3 ocelos, como a gente pode observar na figura. Próximo à boca estão os apêndices destinados à alimentação. No gafanhoto, eles são compostos por um par de mandíbulas, 2 pares de maxilas. O segundo par está soldado, compondo uma peça ventral chamada lábio ou palpo labial. E o labro, uma expansão da cabeça. As partes duras de quitina dos apêndices bucais possibilitam a esses insetos cortar e comer partes relativamente duras das plantas. Além disso, os apêndices bucais estão modificados e adaptados aos vários tipos de alimentação dos vários grupos de insetos, como veremos mais adiante. No tórax se prendem as asas, que correspondem a dobras achatadas do exoesqueleto. A maioria dos insetos, como borboletas, abelhas, besouros, baratas, gafanhotos, entre outros, possui 2 pares de asas. Mosquitos e moscas possuem apenas um par. Os machos e as fêmeas férteis de formigas e cupins apresentam asas na época da reprodução. Os insetos que não possuem asas são em número pequeno, por exemplo, a traça, a pulga e o piolho. O movimento das asas depende da contração de músculos verticais e longitudinais. Quando os verticais se contraem, a parte dorsal do tórax abaixa e por um sistema de alavanca a asa levanta. Quando eles relaxam, a parte dorsal volta à posição normal, arqueada. Nesse momento, contraem-se os músculos longitudinais e o tórax encolhe, o que faz a curvatura aumentar e a asa baixar. O tubo digestório é completo e a digestão é extracelular. O alimento passa pela faringe, pelo esôfago, pode armazenar temporariamente a comida, pelo proventrículo. Em alguns insetos funciona como um estômago mecânico, triturando o alimento. Pelo estômago ou ventrículo, que digere e absorve o alimento. Pelo intestino, pelo reto e pelo ânus. Na maioria dos insetos, há também tubos finos, os secos gástricos, que produzem enzimas e com o estômago digerem e absorvem a comida. Os vários tipos de aparelho bucal estão relacionados com a alimentação. A respiração é feita por traqueias, que correspondem a invaginações da epiderme
em forma de tubos ramificados. As ramificações vão se tornando cada vez mais finas e os últimos ramos atingem os tecidos. Na superfície de cada segmento do tórax e do abdômen, há um par de espiráculos, orifícios pelos quais entra o ar. A extremidade de uma ramificação chega a todos os tecidos, de modo que se torna dispensável o transporte de gases, como oxigênio e gás carbônico, pelo sangue, que por isso não possui pigmentos respiratórios. Portanto, diferentemente dos anelídeos, nos insetos, as trocas gasosas ocorrem no interior do corpo, o que diminui a perda de água. O sistema circulatório possui um coração na região dorsal do abdômen, que bombeia sangue para um vaso, a aorta anterior, ou, dependendo do artrópode, anterior e posterior. No resto do corpo, o sangue circula por um sistema de lacunas chamado hemocélies, que banham os órgãos. O sangue volta ao coração por orifícios, que são os ósteos. Durante a contração do coração, os ósteos se fecham, o que permite que o sangue siga apenas pela aorta. Esse tipo de sistema circulatório, presente em todos os artrópodes, não possui capilares e é chamado de sistema circulatório aberto ou lacunar, uma vez que o sangue sai dos vasos sanguíneos e banha as células. Por isso, o sangue também é chamado hemolinfa. A pressão do sangue ajuda a manter o formato do corpo do inseto logo após a muda. As excretas são absorvidas pelos túbulos de Malpighi, lançadas no intestino pela extremidade aberta do tubo e saem do corpo com as fezes. A principal substância nitrogenada excretada é o ácido úrico, insolúvel e pastosa, o que diminui a perda de água do animal. Essa é mais uma adaptação dos insetos à vida terrestre. O sistema nervoso é composto de gânglios cerebrais ou cérebros e gânglios ventrais, unidos por cordões nervosos. Há receptores para o gosto no aparelho bucal. Nas borboletas e mariposas, eles estão nas pernas. Existem ainda receptores para o tato e o cheiro nas antenas. Algumas espécies possuem receptores para audição nas pernas ou no abdômen. Nas cigarras, por exemplo, o órgão produtor de som é uma câmara no abdômen. Há óleos simples e compostos. Estes são formados por unidades cilíndricas chamadas omatídeos. Cada unidade possui uma córnea que apresenta superfície hexagonal ou facetada e funciona como lente. Dentro dela está o cristalino, que funciona como uma segunda lente. No final do cone ficam as estruturas receptoras de luz. Cada omatídeo forma a imagem de uma pequena parte do objeto. O conjunto de omatídeos dá a visão total do objeto como um mosaico. É um tipo de olho muito sensível ao movimento. Por isso, é muito difícil pegar uma mosca. Os insetos possuem um sistema de comunicação através dos feromônios, substâncias odoríferas lançadas no ambiente que transmitem mensagens a outros indivíduos da mesma espécie. Os sexos são separados e a fecundação é interna, o que é fundamental em animais terrestres, pois garante a proteção dos gametas contra a desidratação. O celoma, muito reduzido, corresponde às cavidades das gônadas. A maioria dos insetos sofre metamorfose e, dependendo do grau, eles são classificados em holometábolos. A metamorfose é completa, ocorrendo em 3 etapas: larva, pupa, imago ou adulto.
Este fica bem diferente da larva, que passa por sucessivas mudas. Um exemplo são as borboletas e mariposas. Do ovo sai uma larva, que é a lagarta, que tece um casulo e entra na fase imóvel de pupa, também chamada nesse caso de crisálida. Do casulo sai a borboleta adulta, sexualmente madura. As larvas, muitas vezes, apresentam alimentação diferente da do indivíduo adulto, o que evita competição dentro da espécie. Observem o esquema destacando todas as etapas, desde o acasalamento, quando a borboleta deposita os ovos fecundados em folhas ou galhos de vegetais, até a formação da borboleta completa que sai ali de dentro do casulo. Além do desenvolvimento holometábolo, metamorfose completa, nós temos os hemimetábolos. A metamorfose, ela é incompleta, isto é, o animal que sai do ovo difere pouco do adulto. No caso do gafanhoto, sai do ovo uma ninfa, filhote sem asas desenvolvidas, que passa em seguida à forma adulta, que é aquela que possui asas. Temos também os ametábolos, são os que não têm metamorfose. É o caso da traça, em que o ovo origina um animal jovem. Este só difere do adulto no tamanho e no amadurecimento sexual. Então podemos dizer que os ametábolos não têm metamorfose. O filhotinho, quando sai do ovo, ele é igual ao adulto, só que menorzinho. Os hemimetábolos, eles saem do ovo um pouquinho diferente dos adultos, mas nós conseguimos reconhecer o animal, como é o caso do gafanhoto. E os holometábolos são totalmente diferentes, se transformam, digamos assim, ao longo aí do desenvolvimento. Agora vamos estudar os crustáceos. Em geral, os crustáceos são aquáticos, como o camarão, o siri, o caranguejo, a lagosta, a pulga d'água e a craca. A maioria marinha. Há espécies terrestres, como o tatuzinho de jardim, que vive apenas em ambientes muito úmidos. Diversos crustáceos pequenos, como os copépodes e as larvas dos crustáceos maiores, fazem parte do zooplâncton, que se alimenta do fitoplâncton e serve de alimento para peixes e outros animais maiores. Há também formas sésseis, ou seja, fixas, como as cracas, que vivem aderidas às rochas, além de crustáceos que parasitam outros animais. Em muitos grupos, o exoesqueleto é reforçado por sais de cálcio, vindo daí o nome crustáceo. Geralmente, o corpo divide-se em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax há 2 pares de antenas com função olfativa e tátil e um par de mandíbulas, além de outros apêndices para manipular o alimento. No processo de digestão, há, de início, o trabalho mecânico, realizado pelo estômago. Em seguida, ocorre a digestão química no intestino, com as enzimas produzidas pelo hepatopâncreas. A respiração é feita geralmente por brânquias, ramificações laterais, situadas na base das pernas. Nos crustáceos, a circulação é semelhante à dos insetos, mas o sangue contém pigmentos respiratórios, como a hemocianina e, menos frequentemente, a hemoglobina. A excreção depende de glândulas situadas na cabeça, são as glândulas verdes ou antenares, que retiram excretas do sangue e as eliminam por poros na base das antenas. O sistema nervoso segue o padrão geral dos artrópodes, presença de órgãos táteis e olfativos nas antenas e região bucal e de olhos compostos, que podem se localizar na extremidade de pedúnculos móveis. Há também estatocistos,
que servem de órgãos de equilíbrio. Eles são dobras da epiderme com células sensitivas dotadas de pelos. Pequenos grãos de areia ou de carbonato de cálcio, que nós chamamos de estatólitos, estimulam com o seu peso os pelos. Quando o animal muda de posição, o estatólito também se movimenta, estimulando outros pelos e informando ao sistema nervoso a mudança de posição do corpo. Desse modo, o animal pode corrigir, se necessário, sua posição. Caso seja virado de cabeça para baixo, poderá acionar os músculos que o levantam para a posição normal. Olha só que interessante. Na maioria dos crustáceos, os sexos são separados. Há casos de hermafroditismo, como na craca. Em alguns crustáceos ocorre partenogênese, ou seja, os óvulos se desenvolvem sem terem sido fecundados. Em outros, o macho transfere para a fêmea os espermatozoides e os ovos fecundados ficam presos aos apêndices da fêmea. O desenvolvimento pode ser direto, mas em geral envolve estágios larvais. Agora vamos estudar a classe dos aracnídeos. Os aracnídeos são artrópodes tipicamente terrestres. Muitos são carnívoros e predadores, como as aranhas e os escorpiões, que colaboram com o ser humano ao ingerirem vários insetos que constituem pragas das plantações. Mas esses animais também são peçonhentos. Sua picada pode causar acidentes graves ao ser humano e a animais domésticos. A peçonha é uma substância tóxica que o animal injeta ou inocula em outro. Os animais que, quando ingeridos, causam apenas intoxicação, não são peçonhentos, são venenosos. Muitos ácaros, do mesmo grupo que o carrapato, são ectoparasitas, atacam aves e mamíferos e podem transmitir doenças ao ser humano ou mesmo causá-las, como o Sarcoptes scabiei, que causa a sarna ou escabiose, e o Demodex folliculorum, que parasita o folículo do pelo e as glândulas sebáceas e provoca o cravo. Os ácaros que vivem na poeira doméstica são um dos maiores responsáveis pelas alergias respiratórias. A sarna é uma doença de pele e seu agente é transmitido por contato com a pele de pessoas infectadas ou por uso de roupas com ovos ou larvas. O doente deve ser tratado com medicamentos que matam o ácaro e as roupas pessoais e de cama devem ser fervidas ou lavadas a seco. O corpo dos aracnídeos está dividido em céfalo-tórax e abdômen. Nos ácaros, porém, essas partes se fundem e nos escorpiões, a parte posterior do abdômen forma uma cauda com um aguilhão que injeta peçonha. Na parte anterior do céfalo-tórax há um par de quelíceras que na aranha servem para injetar peçonha na presa e os pedipalpos, apêndices sensoriais na aranha e preensores no escorpião. Não há antenas nem mandíbulas. No céfalo-tórax há 4 pares de pernas. As aranhas são dotadas de pequenos apêndices abdominais, as fiandeiras, que eliminam uma secreção. Em contato com o ar, essa secreção se transforma em fio, com o qual a aranha tece sua teia ou faz um casulo para os ovos ou para armazenar alimento. A construção de teias é instintiva. Cada aranha já nasce sabendo construir a teia típica de sua espécie, o que mostra que esse comportamento deve estar sob controle de genes. Os aracnídeos possuem um tubo digestório adaptado para sugar. Nas aranhas e escorpiões, a digestão é extracorpórea. Primeiro, a aranha injeta o veneno em sua presa e depois secreta enzimas para digestão, sugando o produto líquido por meio de sua faringe musculosa. No caso dos carrapatos, muitos são hematófagos, outros transmitem doenças para o gado e para o ser humano.
Vimos que nos animais com traqueia, o sangue não é utilizado no transporte de oxigênio. Além disso, como o transporte de gases nesse sistema depende da difusão, ele somente pode ser usado por pequenos animais, como os insetos e as aranhas pequenas. Nas aranhas maiores e nos escorpiões, há filotraqueias, que podem ser chamados de falsos pulmões ou pulmões foliáceos. Ou seja, traqueias modificadas que formam cavidades mais amplas, com dobras ou lamelas em forma de folhas de livro. Essa cavidade contém sangue, que transporta os gases com auxílio de pigmentos respiratórios, em geral, hemocianina. As filotraqueias funcionam como brânquias internas e o transporte rápido de oxigênio permite que os aracnídeos possam atingir tamanhos, em média, maiores do que a dos insetos. A excreção é feita pelos túbulos de Malpighi e por glândulas coxais, que se abrem na base das pernas. O sistema circulatório e o nervoso seguem o padrão básico dos artrópodes. Os olhos são simples e há órgãos táteis espalhados pelo corpo e olfativos. Os sexos geralmente são separados e a fecundação é interna. Nas aranhas, o macho produz uma bolsa de seda com espermatozoides e com o palpo, coloca no orifício genital da fêmea. Em alguns casos, a fêmea come o macho depois da cópula. Nos escorpiões, o macho deposita um espermatóforo no chão e durante a dança da corte, ajeita a fêmea de modo que o espermatóforo entre em seu poro genital. Nos escorpiões e nas aranhas, o desenvolvimento é direto. Nos ácaros, aparece uma larva com apenas 3 pares de pernas. Agora vamos para as duas últimas classes, que são os quilópodes e os diplópodes. Esses animais são terrestres, muito semelhantes entre si e formam o grupo dos miriápodes. Os nomes miriápode e quilópode devem-se ao grande número de pernas que esses animais possuem, que pode chegar a cerca de 200 pares nos quilópodes e a 400 nos diplópodes. No grupo dos quilópodes estão as lacraias ou centopeias. Dos diplópodes, os emboás ou piolhos de cobra. As lacraias vivem em lugares sombrios, sob pedras ou madeira acumulada, em forros de casas de madeira e etc. E são carnívoras, comem insetos, minhocas e até pequenos vertebrados, como pássaros, camundongos e etc. Sua picada através das forcípulas, que é o primeiro par de apêndices do tronco, produz uma dor muito intensa por causa da peçonha, capaz de matar pequenas presas. Os emboás não injetam peçonha. Quando importunados, enrolam-se e ficam imóveis, parecendo mortos. Algumas formas eliminam substâncias repelentes que afastam os predadores. São herbívoros e auxiliam na produção de humus para o solo em que vivem. Esses animais possuem o corpo dividido em cabeça, com um par de antenas e olhos simples e tronco alongado, formado por uma sequência de anéis ou segmentos. Nas lacraias, há um par de pernas longas por anel e nos emboás, 2 pares de pernas curtas por segmento, exceto nos primeiros, como consequência da soldadura dos anéis 2 a 2. É por causa dessa soldadura que os emboás são chamados diplópodes. Diplos significa dobro. Os diversos sistemas dos quilópodes e dos diplópodes são muito semelhantes aos dos insetos, com traqueia, túbulos de Malpighi, sistema circulatório aberto e sistema nervoso ganglionar e ventral. Possuem ocelos e cerdas táteis, sexos separados e fecundação interna através de espermatóforos.
O desenvolvimento é direto. Ufa, pessoal, bem grande, né? Filo dos artrópodes tem muita coisa, tem muitos detalhes, né, em cada classe, né? Eu acho que é um dos grupos que a gente mais detalha, que tem mais coisas para falar a respeito, né? Para simplificar para vocês, no livro de atividades, na parte de artrópodes, vocês têm um quadro com o resumo de todas essas classes. Visualmente é mais fácil entender. Então, vocês podem utilizar o LIP, texto na íntegra, observar as partes principais, assistir a videoaula para reforçar isso tudo, ou assistir primeiro a videoaula e depois ler o texto no LIP. E depois, vocês podem pegar esse quadro que está no caderno de atividades de vocês, ok? Façam isso, que aí vocês conseguem perceber as diferenças direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem pelo Skype ou a gente tira nas aulas ao vivo, certo, pessoal? Tchau, até mais!